Fala galera da medicina, meu nome é Leonardo Cavalcante, sou professor de matemática do curso Monitor. Seja bem-vindo ao projeto de matemática para aqueles alunos que querem prestar vestibular para Souza Marques, especificamente medicina. Bom, na aula de hoje nós vamos estudar o assunto teoria dos conjuntos, especificamente resolução de problemas. O que eu fiz? Nos últimos 5 anos, apareceu uma única questão sobre esse assunto nas provas de matemática da Souza Marques. Então, eu preparei para vocês 2 exemplos, tá, que vão nos ajudar a solucionar essa questão que apareceu na prova da Souza Marques de medicina. Então, vamos lá. Observe os exemplos. Primeiro exemplo. Um levantamento socioeconômico entre os habitantes de uma cidade revelou que, exatamente, 17% tem casa própria, 22% tem automóvel, 8% tem casa própria e automóvel. Qual o percentual dos que não têm casa própria nem automóvel? Vamos à nossa solução. Bom, pessoal, olha só. Sempre que você for iniciar um exercício de resolução de problemas, tá, sobre teoria dos conjuntos, o que eu sugiro que você faça? Comece construindo um retângulo, tá? E esse retângulo será o nosso conjunto universo. Bom, como esse problema é um problema de porcentagem, e a gente já sabe que quando se trata de porcentagem, o total é sempre 100%, o nosso conjunto universo será igual a 100%. Beleza? Feito isso, vamos construir um diagrama que representará aqueles habitantes que têm automóvel, coloquei aqui a letra A, mais um diagrama que representará aqueles habitantes que têm casa própria, coloquei aqui, ó, CP. Tudo bem? Beleza. Então, olha só. Olha aqui no enunciado. Se você observar aqui no enunciado, ele diz que 8% tem casa própria e automóvel. Aqui, ó, no nosso diagrama, esse 8% representa a interseção daqueles habitantes que possuem automóvel e casa própria ao mesmo tempo. Então, nessa região aqui, eu vou escrever, ó, 8%. Tá vendo aqui, ó? Coloquei 8%, que é a interseção daqueles habitantes que têm casa própria e automóvel. Além disso, o enunciado diz também que 22% dos habitantes têm automóvel. Então, esse diagrama aqui, ó, o diagrama A, que representa os habitantes que têm automóvel, eu tenho que ter 22% aqui dentro, mas eu já tenho 8%. Então, nessa região aqui, ó, que representa apenas os habitantes que têm somente automóvel, eu vou fazer 22% menos 8%, que vai dar 14%. Além disso, o enunciado diz que 17% tem casa própria. Então, esse diagrama aqui, ó, o CP, eu tenho que ter aqui dentro 17%. Bom, eu já tenho 8%. Então, nessa região aqui, que representam os habitantes que têm apenas casa própria, eu vou colocar 9%, que é a diferença dos 17% menos 8%. Tudo bem? Bom, o enunciado, ele faz uma pergunta para a gente, ó. Qual o percentual dos que não têm casa própria nem automóvel? Então, olha só, essa galera não pode ter automóvel nem casa própria. Então, tem que ser a galera que está aqui fora, nessa região aqui, ó, tá vendo? Dentro do conjunto universo, mas não pode estar dentro do conjunto de automóvel, nem do conjunto casa própria. Então, é uma galera que está aqui fora, e eu vou chamar essa galera de X, ó. Coloquei aqui dentro. Então, o valor de x, pessoal, nos dará esse percentual que o exercício está querendo. Como é que a gente vai descobrir esse cara? É muito simples. Se nós somarmos todos esses elementos que estão dentro do conjunto universo, essa soma ela tem que ser equivalente a 100%. Então, olha lá, ó, 14% mais 8% mais 9% mais x é igual a 100%. Desenvolvendo isso, nós teremos 31% mais x igual a 100%.
Passando 31% para o outro membro, x é igual a 100% menos 31%, x é igual a 69%, que é a nossa resposta. Então, 69% dos habitantes não tem casa própria nem automóvel. Tudo bem? Beleza. Vamos ao segundo exemplo. Olha lá. Em uma empresa, 60% dos funcionários leem a revista A, 80% leem a revista B e todo funcionário é leitor de pelo menos uma dessas revistas. O percentual de funcionários que leem as duas revistas é... Vamos à nossa solução. Mais uma vez, como nós estamos trabalhando um exercício de resolução de problemas, nós vamos iniciar construindo um retângulo que representará o nosso conjunto universo. Pessoal, outro problema que está abordando porcentagem. Então, mais uma vez, o nosso conjunto universo será de 100%. Beleza? Então, olha lá. Dentro desse diagrama do conjunto universo, nós vamos construir um diagrama que representará aqueles funcionários que leem a revista A, mais um diagrama que representará os funcionários que leem a revista B. Tudo bem? Beleza. Então, olha lá, ele está perguntando para a gente qual é o percentual de funcionários que leem as duas revistas. Olha só, os funcionários que leem as duas revistas, eles têm que estar nessa região aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, olha só, como a gente desconhece essa quantidade, o que a gente vai fazer? Vamos colocar uma incógnita x aqui, que representará o percentual de funcionários que leem as duas revistas. Como no enunciado diz que 60% dos funcionários leem a revista A, então dentro do diagrama A eu tenho que ter 60%, mas eu já tenho x aqui. Então nessa região aqui eu vou colocar 60% menos x. O enunciado diz também que 80% leem a revista B. Então no diagrama B eu já tenho x%, eu tenho que ter 80% aqui dentro. Então, nessa região aqui, ó, eu vou colocar 80% menos x. Tudo bem? Olha só, ele diz aqui no enunciado que todo funcionário é leitor de pelo menos uma dessas revistas. O que ele está querendo dizer para a gente aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, que não há funcionário que não lê uma das revistas. Eu não vou ter ninguém aqui, ó, nessa região aqui externa ao A e ao B, ó. Tá vendo? Eu não tenho ninguém aqui, eu não tenho nenhum percentual, porque pelo menos um funcionário é leitor de uma das revistas. Tudo bem? Então, pessoal, para a gente descobrir o valor de x, basta a gente somar todos esses elementos e igualar 100%. Olha lá, 60% menos x mais 80% menos x é igual a 100%. Desenvolvendo isso, nós temos 140% menos x é igual a 100%. Menos x é igual a 100% menos 140%. Menos x é igual a menos 40%. Multiplicando por menos 1 em ambos os lados, x é igual a 40%, que é a nossa resposta. Então, o percentual de funcionários que leem as duas revistas é de 40%. Então, olha só, nós fizemos dois exemplos, tá? Abordando resolução de problemas de teoria dos conjuntos com apenas dois diagramas. Por que isso? Porque a nossa questão que caiu na Souza Marques foi mais ou menos nesse estilo, beleza? Então, olha lá, vamos à questão. Acompanha comigo aqui. Essa questão, ela apareceu em 2014, tá? E foi uma questão de teoria dos conjuntos que apareceu nos últimos 5 anos. Olha o que ela diz. Em um grupo de 20 pacientes com dependência química, 6 não sofrem de tabagismo, 7 não sofrem de alcoolismo e 11 sofrem de ambas as doenças. O número de pacientes que não sofrem com qualquer dessas duas dependências é... Então, olha só, pessoal, presta atenção no enunciado, porque ele está dizendo aqui, ó, que 6 não sofrem de tabagismo e 7 não sofrem de alcoolismo. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Ó?
Vamos à nossa solução aqui. Construindo aqui um retângulo que representará o nosso conjunto universo, tá? De acordo com o enunciado, o grupo de pacientes foi de 20 pacientes, então o nosso conjunto universo é igual a 20. Vou construir um diagrama que representará aqueles que sofrem de tabagismo e mais um diagrama para aqueles que sofrem de alcoolismo. Tudo bem? No nosso enunciado, ele diz aqui, ó, que 11 sofrem de ambas as doenças. Então, aqueles pacientes que sofrem de ambas as doenças, eles devem estar nessa região aqui de interseção. Então, eu vou escrever o 11 aqui. Tudo bem? Olha só, pessoal, a gente não sabe a quantidade de dependentes químicos que sofrem de tabagismo, né? Então, não tem como eu fazer um cálculo para descobrir a galera que vai estar nessa região aqui. Então, a gente tem que trabalhar com uma incógnita. Então, olha lá, coloquei aqui uma incógnita Z para representar aqueles que sofrem apenas de tabagismo. Nós também não sabemos a quantidade de pessoas que sofrem de alcoolismo. Então, mais uma vez, agora nessa região aqui, ó, eu vou representar aqueles pacientes que sofrem apenas de alcoolismo por Y. O nosso enunciado, ele quer saber o número de pacientes que não sofrem com qualquer dessas duas dependências. Então, olha só, aqueles que não sofrem nem de tabagismo, nem de alcoolismo, eles estão nessa região externa aqui aos dois diagramas. Tá vendo? Está dentro do conjunto universo, mas está fora de tabagismo e fora de alcoolismo. Então, como a gente também desconhece essa quantidade e é o que a gente quer saber, eu vou representá-la aqui, ó, tá vendo? Coloquei aqui, ó, a letra X, que representa essa galera aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai desenvolver esse exercício? Quando ele diz que 6 não sofrem de tabagismo, esses 6, eles não podem estar no diagrama tabagismo. Essa galera tem que estar fora desse diagrama. Então, eu vou falar que esses 6 é a soma do Y com o X. Por quê? Quem está no Y e quem está no X está fora do tabagismo. Então, olha aqui, ó, Y mais X é igual a 6. Beleza? Então, vamos lá. 7 não sofrem de alcoolismo. Então, olha lá. A galera que não sofre de alcoolismo não pode estar dentro desse diagrama. Então, tem que estar aqui fora. Ó. Quem está aqui, ó, sendo representado pelo Z e pelo X. Então, vou colocar Z mais X é igual a 7. Eu coloquei aqui ó, o número 1 e o número 2 em verde, tá vendo? Por quê? Eu vou chamar isso aqui de equação 1 e isso aqui de equação 2. Tudo bem? Olha só o que eu vou fazer agora, pessoal. Eu vou pegar essas duas equações e vou somá-las. Olha aqui, ó. A equação 1 mais a equação 2 vai ser y mais z mais 2x, que é igual a 13. Ou seja, z mais y é igual a 13 menos 2x. E vou deixar isso aqui ó, indicado como uma terceira equação. Então, aqui, ó, z mais y é igual a 13 menos 2x. Parei aqui. O que eu vou fazer agora? Volta aqui ó, no nosso diagrama. Se nós somarmos todos esses 4 elementos, essa soma, obrigatoriamente, ela tem que ser igual a 20, que é o total de pacientes desse grupo com dependência química. Então, olha lá o que eu fiz. Ó. Eu fiz z mais 11 mais y mais x é igual a 20. Ou seja, z mais y mais x é igual a 20 menos 11. Z mais y mais x é igual a 9, que 20 menos 11 dá 9. Por que eu coloquei esse z mais y entre parênteses? Eu quis fazer esse destaque aqui, pessoal, para você observar o seguinte. Nós já sabemos anteriormente aqui, ó, que z mais y é igual a 13 menos 2x, correto? Então, o que eu vou fazer? Eu destaquei aqui o z mais y, para quê? No lugar de z mais y, eu vou substituir por 13 menos 2x. Olha aqui, ó, no lugar de z mais y, eu coloquei 13 menos 2x. Aí ficou 13 menos 2x mais x, que é igual a 9. Desenvolvendo isso,
menos 2x mais x é igual a 9 menos 13. Continuando, menos x é igual a menos 4, multiplicando ambos os membros por menos 1, x igual a 4, que é a nossa resposta, letra B. Beleza? Então, pessoal, essa foi a questão de teoria dos conjuntos, especificamente falando sobre o tópico resolução de problemas, que apareceu nos últimos 5 anos na prova de medicina da Souza Marques. Beleza? Show de bola, pessoal! Então, olha só, gostaria de convidá-los para conhecer nosso site, tá? Nós estamos postando algumas videoaulas gratuitas para ajudar você a ir bem na prova da Souza Marques. Não deixe de acessar nosso site, nós colocamos um roteiro lá de estudos para você ir bem na prova de matemática e ajudá-lo a ser aprovado no vestibular. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção, bons estudos!